Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. E hoje estarei aí dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 27. E eu vou continuar, eu parei no versículo 26 deste capítulo, último capítulo aí do Evangelho de Lucas. Hoje estarei continuando a respeito da passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 24. Então são mais de 90 vídeos que você possa ver os demais aí quando eu explico versículo por versículo. Vamos lá. Está aí na tela o texto sagrado. Diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus agora ele começa a expor as Escrituras para os dois discípulos no caminho de Emaús. Interessante que diz aqui que começando por Moisés. Por que Moisés? Moisés foi aquele que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros aí foram escritos por Moisés, por isso fala Moisés. E todos os profetas, pode ver que ele coloca aqui no plural. Ou seja, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, ele fala a respeito de Jesus. Olha, expunha-lhes, expor aí é diermeneu. O verbo é tornar claro o sentido do que é dito através de uma explicação. É o que eu estou fazendo. A exposição. Jesus ele praticava a exposição das Escrituras. É muito mais fácil. As chances de errar expondo as Escrituras é praticamente nula. Praticamente. Então, por isso nós temos que expor as Escrituras, explicar ela para que as pessoas possam entender o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas o que as Escrituras dizem a respeito de Jesus? Para você ter noção, olha o que diz em Gênesis 3,15, foi escrito por Moisés: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta ou ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando de quem? De Jesus. Tem Gênesis 22:18, mas o 26:4 diz o seguinte: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Peraí, ele está falando que ia dar a terra ali para a sua descendência, que era o povo judeu. Mas ele diz que em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Está apontando para quem? Jesus. Que Jesus veio de Abraão. Ele nasceu aqui, quando ele nasceu deste mundo, ele veio de Abraão. Gênesis 49:10 ainda aí no Antigo Testamento: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quem é? Jesus. Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Ele nasceu da tribo de Judá. E o poder estava na mão de Jesus quando ele esteve na terra. E através da morte de Jesus se congregaram todos os povos. Todos os povos foram unidos debaixo da cruz de Cristo. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Aqui é Moisés falando.
Ele falando que Deus despertará ou levantará um profeta. Quem é? Jesus. Salmo 132, 11. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do seu ventre porei sobre o teu trono. Falando de quem? Jesus. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Quem é este? Jesus. Interessante. Isaías 40, 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Quem é que vai dominar? Jesus. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará juízo e justiça na terra. Quem é esse Jesus? Quando Jeremias escreveu isso aqui, Davi já estava morto fazia 400 anos aproximadamente. Vamos ver se tem mais. Ezequiel, são os profetas. Ezequiel, Jeremias profeta, Isaías profeta, agora Ezequiel. E levantará sobre elas entre elas um só pastor, e eles apacentará o meu servo Davi, e que hás de apacentar, e lhe servirá de pastor. Quem é esse? Jesus. Quando foi escrito o livro do profeta Ezequiel, Davi já estava morto. Quem é que governaria? Jesus. Tem também outra passagem de Ezequiel 37, mas não vou ler. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Quem é esse, o santo dos santos? Jesus. O que Jesus fez? Ele deu fim ao pecado, ele extinguiu a transgressão, ele expiou aí a iniquidade e trouxe justiça eterna. E também ele selou a visão e a profecia, porque todas as profecias convergiam para Cristo. Todas elas se cumpriram em Cristo. Então Jesus é aquele que foi ungido, o Mashiach, ungido. Então podem ver que tem mais passagens ainda que falam sobre Jesus, como Malaquias, finalzinho do profeta Malaquias, capítulo 4, final lá. Então, os profetas falavam a respeito de Jesus. Quando se aproximavam da aldeia de Emaús, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Menção aí é o sentido de persistir na jornada, ou seja, a ideia que se tinha naquele momento, os dois discípulos perceberam que Jesus ia persistir na jornada, a caminhada dele continuaria. Ele fez menção, ou seja, ele pretendeu, na visão dele, a pretensão de Jesus era prosseguir a sua jornada, ir mais longe. Mas eles, os dois discípulos, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Constranger aí é parabiazomai, um verbo. E aí é compelir pelo uso da força, é suplicar. Eles suplicaram, eles constrangeram: Senhor, fica conosco. É uma súplica insistente. Não vai mais não, fica aqui. Isso é constranger. Só tem que ficar conosco. Fica conosco, porque já é tarde. Tarde é respirar. Substantivo feminino, à noite. Estava anoitecendo, acabando de anoitecer. E o dia já declina. Dia aí é mera. Dia mesmo, declina é clinou, cair o dia, declinar o dia. E entrou para ficar com eles.
Vamos mais. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Abençoar é o logel, invocar bênçãos sobre. Jesus invocou as bênçãos sobre o pão, sobre o alimento. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Interessante que tem um verbo aqui que é dianoigo. Dá a ideia de abrir a mente de alguém. Um dos significados, claro, é abrir pela divisão ou fragmentação, é abrir completamente aquilo que estava fechado. Mas um dos significados de dianoigo é abrir a mente de alguém, abrir a alma de alguém, despertar em alguém a faculdade de entender. Então foi isso. A alma desses dois homens, ela foi aberta. Foi aberta. Os olhos é oftalmos mesmo, é os olhos. Mas também metaforicamente pode ser olhos da mente, faculdade de reconhecer. E o reconheceram, epignosco, ou seja, conhecido, ser conhecido, saber totalmente, conhecer com exatidão. Mas ele desapareceu. Desapareceu aí, a palavra grega é aphantos, que é se tornar invisível da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E disseram: porventura não nos ardia. E Caio, palavra Caio, dá a ideia de... Sim, o primeiro significado do verbo Caio é colocar fogo. Mas o outro significado da palavra Caio é iluminar. Iluminar. Então, duas coisas significam a palavra arder. No sentido de colocar fogo, consumir com fogo, mas também iluminar. Então, na verdade, os seus corações queimavam e automaticamente foram abertos, foram iluminados a respeito da verdade das Escrituras. Quando ele pelo caminho nos falava, laléu, quando nos expunha, novamente é dianoigo, as Escrituras, escrituregrafia. E na mesma hora, olha aí, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. E na mesma hora, altos aí, no mesmo instante, ora aí, a hora mesmo, levantando-se, anisteme, levantar-se do lugar, erguer-se, voltaram. O postrefo é voltar atrás para Jerusalém. E acharam reunidos os 11. Rendeca, 11, está aí, os 11. Rendeca, os 11 discípulos, por quê? Judas tinha morrido e os outros com ele. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, quando eles chegaram lá, eles receberam a notícia: olha, o Senhor já ressuscitou. Ressuscitou é gueiro, é despertar do sono, tudo bem, mas também levantar, no sentido figurado, é levantar dentre os mortos, é ressurgir. E já apareceu a Simão. Simão aí é o Simão Pedro, o Quefas. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então os dois contaram a história todinha que eu já falei anteriormente,
como é que Jesus abordou eles pelo caminho de Emaús e como eles o reconheceram ali no momento do partir do pão. Aí, olha o que vai acontecer agora. Falavam ainda essas coisas, então eles estavam falando entre si a experiência de cada um deles, como haviam visto Jesus. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Então, na hora que eles estavam lá falando, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Surpreso aí, o verbo pitoel é ficar atemorizado. Atemorizado. E atemorizado é assustado, cheio de medo. Surpresos, ou seja, aí é atemorizados e cheio de medo, porque eles pensavam que estava ali um espírito ou um fantasma. Tem outro texto na Bíblia que quando eles viram Jesus caminhar sobre as águas, eles acreditavam estar vendo um fantasma, que um fantasma é um espírito, é um pneuma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Olha aí, perturbar-nos aí. O verbo tarasso é inquietos, agitados. Por que vocês estão perturbados e vocês estão agitados? Vocês estão inquietos. E por que sobem dúvidas? Dúvidas é dialogismo, é um pensamento de dúvidas, um pensamento de disputa, de hesitação, de questionamento. Por que vocês estão questionando no vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Então Jesus estava de carne e osso. Jesus não era um espírito, não, ele possuía um corpo. E você apalpai-me, apalpar aqui é pisselapau. O verbo é tocar e sentir. Toquem-me e sintam que eu sou realmente um ser humano. Carne e osso. Tenho carne, sarx, ossos, osteon. Inclusive João, lá no seu evangelho, ou melhor, na sua carta, primeira carta de João, ele diz o que era, no capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então o próprio João depois ele testifica disso que aconteceu com ele. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa de que comer? Então Jesus mostrou as mãos e os pés, onde foram cravados os cravos, ali as mãos de Jesus, e os pés foram furados. Então ele mostrou as mãos, as cicatrizes nas suas mãos e em seus pés. Interessante, Jesus traz as cicatrizes da crucificação, mesmo depois de ressuscitado. E ainda não acreditaram, apisteu, estar incrédulos. Por causa da alegria, interessante, rara aí é satisfação. E estando admirado, taumazo, surpreendido, admirados. Aí Jesus perguntou: tem alguma coisa que comer? Brossimos. Brossimos aí, o adjetivo é comestível. Tem alguma coisa comestível aí? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Interessante aí a passagem. Então eles tinham ali um pedaço de peixe, ictus, é um peixe, um pedaço, emeros, uma parte de um peixe, e um favo de mel, kerion. Kerion aí é engraçado que lá no grego é melission kerion.
O grego está oide, pedokon, ou tos, ictus, aptou, meros, kai, apo, melicion, kerion, ou seja, melicion é abelhas, e kerion é favo de mel, ou seja, um favo de mel de abelhas, seria a tradução. E ele comeu na presença deles. Interessante. É o 43 dessa palavra aqui. Então ele comeu na presença dele. A seguir, Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Interessante aqui que Jesus acrescenta mais ainda aquilo que ele falou lá para os 2 discípulos no caminho de Emaús, que ele falou que a respeito de Moisés e também dos profetas. E aqui, a seguir, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Jesus refrescou a memória desses homens aqui. Olha, vocês não lembram? Importava que cumprisse de tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Aqui ele acrescenta, na lei de Moisés aqui é o Pentateuco. Nos profetas, que são os Nevins, e nos escritos, que é o Ketuvim, e nos salmos, psalmos aí. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Opa, uma coisa que me chama a atenção. Se Deus não abrir o nosso entendimento para que nós compreendamos a Escritura, a palavra de Deus, jamais nós compreenderemos a verdade do Senhor. Quem abre a nossa mente dia noigo, abrir os olhos da alma, abrir a mente de alguém, o entendimento aí é a mesma palavra lá que eu já falei, que é nous a mente, para compreenderem suenemai. Suenemai dá ideia, a pessoa colocar ou ouvir na mente. Não é só ouvir no ouvido, é ouvir na mente e compreender as Escrituras. E ele diz o seguinte: e ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Interessante. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Assim está escrito que o Cristo, o Mashiach, só leu Isaías 53. Lá está escrito que o Cristo, o Mashiach, ele deveria sofrer, padecer. Aí é Páscoa. Aí vem a palavra Páscoa, sofrimento. E ressuscitar, a palavra ressuscitar, e anisteme, dentre os mortos, necros, ao 3º dia, tritos, emera. Inclusive, lá em Atos, fala também esse mesmo texto, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, Paulo falando, e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncia, dizia ele, é o Cristo. E que em meu nome se pregasse o arrependimento aí é metanoia, é mudança de mente. E a mudança de mente vem através da palavra de Deus. A mudança de mente vem através da pregação da palavra. Para a remissão, a fezes, é perdão de pecados. A hamartia a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Quem? Os discípulos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Tinha uma promessa lá em Joel. Joel diz uma promessa, que é o quê? Joel 2,28, se não estou equivocado. O Espírito Santo, eis que envio sobre vós a promessa. A promessa aí é pangelia,
é o anúncio, algo que foi prometido, uma bênção prometida, um anúncio de meu Pai. Permanecei, ou seja, catizo, fiquem aqui neste lugar, na cidade até que do alto, Rupsos, de uma dimensão superior, sejais revestidos em duo, entrar numa roupa, vestir uma roupa. Só que essa roupa hoje é dunamis, é poder. Lá em João 15, 26, olha, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus falando que lá em João, quando ele falou esse texto, ele não tinha morrido ainda. Então os levou para Betânia. Betânia aí ficava distante aí de Jerusalém, em torno de 3 quilômetros. E erguendo as mãos os abençoou. Erguer aí é Pai, levantar as mãos os abençoou, eulogel, invocar bênçãos sobre esses discípulos. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo levado para o céu. Esse mesmo relato está lá em Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu fora da vista deles. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 9. Que esse livro de Atos, eu tenho uma playlist também no livro de Atos, expondo todo o livro de Atos. Ele foi escrito por Lucas também. Por isso que está repetindo aqui. Ou melhor, lá em Atos, ele repete aqui o de Lucas. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então eles adoraram, é prosquinel, é prostrar em terra e adorar. Eles foram para Jerusalém para quê? Guardar, porque Jesus falou, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E estavam sempre no templo e eram louvando a Deus. Pois bem, cheguei ao final aí de mais um evangelho. No próximo vídeo eu vou ver qual o livro do Novo Testamento que eu estarei dando prosseguimento com a minha exposição. A minha meta é expor todo o Novo Testamento, não sei se vai ser possível, porque serão necessários dezenas, centenas de vídeos expondo o Novo Testamento inteiro. Só para expor um livro demanda muito tempo, porque eu vou explicando versículo por versículo. Mas no próximo vídeo, não perca, estarei dando continuidade com a minha exposição nos livros do Novo Testamento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.